Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal Tomagirinho. Vou fazer um vídeo diferente porque infelizmente eu preciso. Mas eu quero falar sobre algumas coisas, alguns argumentos do Marco neste vídeo, que é basicamente ele tentando dizer que você não pode aplicar sua moral, a moral humana nas histórias de ficção, mas mais precisamente sobre pedofilia, sobre o conceito de pedofilia. Então basicamente o que ele está falando é que você, numa obra fictícia, você tem que relativizar essa questão da pedofilia porque são raças e corpos diferentes em mundos diferentes. E aqui eu vou tentar trazer para vocês um ponto de vista bem fácil de entender e como essa visão de que a gente não pode aplicar a nossa moral humana em mundo de fantasia, além de ser impossível, ela tá errada. Então vamos começar com um ponto primeiro, que é o mais claro do vídeo dele, que é o de pedofilia. E ele cita alguns exemplos, principalmente Mushoku Tensei, que eu falei aqui no canal, inclusive, na primeira temporada inteira. E ele cita o exemplo do Rudeus, que é um cara de 30 anos no corpo de um garotinho, que tem interesse numa garota, que tem lá seus 30 anos, mas tem o corpo de uma garota de 13 anos, que ele mesmo fala no vídeo. E o Rudeus não sabia da idade dela na primeira vez que ele se sentiu atraído. Então o que a gente tem é um homem mentalmente de 30 anos interessado sexualmente numa garota de 13, porque ele não sabe a idade dela. Ele está interessado no corpo feminino de uma garota de 13 anos. Então essa é a primeira coisa que precisa ficar clara, que ele não cita isso no vídeo. Ele faz questão de falar desse exemplo, mas ele não fala que o Rudel sentiu atração por uma garotinha de 13 anos de idade, sendo que ele não sabia a verdade da idade dela, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí, ele usa a questão da personagem ter 30 anos e a raça dela demorar para desenvolver o corpo como uma questão que você deve relevar nessa situação. Por que não é um bom exemplo? Porque a gente tá falando de um personagem que tem a mente de um humano de 30 anos. Ele veio da Terra e ele lembra da Terra. Nesse pensamento dele, ele está olhando para uma garota de 13 anos e tendo atração. Ele está sobre a moral humana. Ele não está sobre a moral desse mundo. Sacou? Então você tem que olhar primeiro do ponto de vista humano, porque ele veio da nossa Terra. Então é a nossa moral que ele está utilizando para interagir nesse mundo. Sacou? Então esse primeiro ponto dele já tá errado. Já tá errado porque não é uma questão de eu usar a moral humana no mundo de fantasia. A questão é que o anime apresenta o personagem que viveu no nosso mundo e tem a moral do nosso mundo, tendo atração por garotinhas com corpinhos infantis. Sacou? O problema? Se por um acaso este homem tivesse nascido neste mundo de fantasia e isso tivesse sido normalizado, que homens casarem com garotinhas de 12 anos de idade, homens de 30 anos de idade casando com garotinhas de 12 anos de idade, é uma coisa normal. Vamos supor que isso é uma coisa normal neste mundo. Ainda assim, você pode sim colocar sua moral, porque você não está longe dela, principalmente se o anime te der todos os indícios de que a pessoa não está desenvolvida, por exemplo, no seu corpo ou na sua mente. Porque a questão do abuso não é uma questão moral só, humana. A questão do abuso é uma pessoa com uma força superior, seja essa força mental ou física, se utilizando desta força para obter vantagens para com relação a uma pessoa que tem menos força mental ou física. Isso é um abuso. Isso é um abuso em qualquer mundo. Isso não depende de moral. E aí ele tenta citar outros vários exemplos, que são exemplos... e um elfo de 400 anos com uma garota de 20 anos, isso não seria pedofilia? Não. Se for mostrado que essa pessoa de 20 anos de idade tem maturidade corporal e mental para estar no mesmo nível que esse cara de 400 anos, isso não é pedofilia. Pedofilia é algo muito específico. Pedofilia é um adulto se aproveitando de uma criança. E o conceito de criança é o de corpo infantil e mentalidade imatura. Então, a partir do momento que um personagem tem interesse sexual em um corpo infantil e ou numa mentalidade imatura, ele está sendo necessariamente pedófilo. Mas naquele mundo não é pedofilia. Naquele mundo, isso é aceito. Pois é normal a gente ter obras que tentem normalizar as coisas para, sabe, mostrar que isso não é tão ruim. Só que eu, como ser humano, que penso como um humano, eu vou olhar para uma situação que eu acho nojenta e eu vou olhar para ela como nojenta. Eu não vou olhar para ela, não, mas esse mundo é normal, tá? Por quê? Porque eu tenho o conceito de humano, porque eu sou humano, que uma relação abusiva, ela é abusiva em qualquer mundo, seja esse o meu mundo ou o seu mundo.
que você criou na sua obra. Não é uma questão de moral, é uma questão de relação abusiva. Absolutamente ninguém tá se apegando ao fato de números. Ah, essa pessoa tem um corpo de 12, mas ela tem 400 anos. Ninguém que fala sobre moral e pedofilia em anime tá falando sobre o número da idade. O que a gente tá falando é sobre a tentativa dos animes em esconder um corpo infantil e uma mentalidade imatura em idade para justamente fazer você, otaku, achar que tá tudo bem, quando não tá, porque a questão não é o número da idade. Ela pode ter 800 anos. Se ela for mentalmente imatura e tiver o corpo de 12 anos de idade, isso provavelmente vai ser uma relação abusiva. O outro exemplo que ele cita é o da Raphtalia. A Raphtalia que cresce, fica madura, segundo ele, e o Naofumi não se relaciona com ela. Veja só você, por que será que ele não se relaciona com ela? Será que é porque ele veio do mundo humano e tem a moral humana? Embora naquele mundo isso possa até ser aceitável, para ele que é um humano, isso não é? Será? Será que é isso? Poxa vida. Então será que o personagem tá utilizando a moral humana porque ele veio do mundo humano? Então quer dizer que você, como leitor, tem que observar a moral humana por ponto de vista do personagem? Por que não faz isso em Mushoku Tensei? Essa é a pergunta que não quer calar. Então se é pra comparar as duas obras, a gente pode comparar as duas obras. Mas você tem que ser justo na comparação. O Naofumi não se relaciona com a Raphtalia porque ele a considera uma criança do ponto de vista da moral humana. O Rudels quer se relacionar com as duas crianças e ele tem a mentalidade de humano. Por que você acha? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Por que você acha? Então, toda essa questão de ficar falando que as pessoas não devem colocar a moral humana para avaliar as relações de um anime, isso é bullshit. Principalmente se você tem um personagem que vem do nosso mundo, entre aspas, porque isso é dito, né? Que vem do nosso mundo. O anime fala pra você que ele veio do nosso mundo real. Ele quer que você observe a mentalidade desse personagem através do ponto de vista real. Ele não quer que você observe de outra maneira, senão ele não teria por ter falado isso. Então, o anime quer que você saiba que esse cara veio do nosso mundo. Ele quer que você olhe pelos olhos dele, através dos olhos do nosso mundo. Senão não teria por que ele fazer isso. Então sim, você tem que usar a moral do nosso mundo para justamente compreender a história. Não tem como você olhar pro Rudels sem ter o viés de ser humano que ele tem. Senão você não vai entender por que ele se relaciona com as pessoas dessa maneira. E por que o mundo bate nele tanto quando ele tem algum tipo de situação que é para os humanos abusiva. Não faz sentido você dizer que a gente não deve aplicar a nossa moral no anime porque o anime tá pedindo pra você fazer isso. Ele mostra o Rudels peladão, com 30 anos de idade, se sentindo mal por ser aquilo, mesmo estando nesse novo mundo. O anime quer que você olhe pela moral humana. Agora, vamos supor que o anime não queira que você olhe pela moral humana, o que é praticamente impossível porque o autor é humano e ele vai estar incluindo naquela história dele algum aspecto da sua própria moral. E veja só, é uma moral humana. Alguma coisa você vai ter. Se você falar pra mim que uma personagem é vagabunda, veja só você tá utilizando a sua moral humana pra falar que ela é vagabunda, porque o conceito de vagabunda é de uma mulher da nossa sociedade que faz X, Y, Z. Então a partir do momento que você julga uma personagem vagabunda e que ela merece ter apanhado porque ela era vagabunda, você está julgando pela moral humana. Então quando você fala que não devemos julgar os animes com a moral humana e você julga com a moral humana, quando você critica uma personagem, os comportamentos dela, você está falando merda, tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, valeu, falou!